Eu vou ter que compartilhar. Vai. Seu Gabriel. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje com essa live. Quero agradecer aqueles que já estão aqui presentes. Hoje com um assunto bastante importante. Vou falar um pouquinho sobre como melhorar a saúde emocional através da nutrição. E no finalzinho eu vou deixar um tempo, aqueles que tiverem dúvida, pode colocar as suas dúvidas no chat, que eu vou estar respondendo. Aquelas que eu conseguir responder ao vivo, tá bom? Vou estar respondendo. E aqueles que ainda tiverem dúvida posteriormente, também estarei respondendo. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a todos. Para mim é um motivo de muita alegria. Hoje, dia do nutricionista, e estamos aqui para comemorar esse dia com essa oportunidade. Antes de iniciar falando do nosso tema, que é muito importante, eu quero me apresentar. Meu nome é Daniele Ferreira, para quem não me conhece. Eu sou nutricionista clínica e fitoterapeuta. Estou cursando neurociência pela PUC do Paraná. Amo falar sobre a saúde emocional, é algo que eu tenho paixão e hoje vim trazer esse assunto muito importante para falar com vocês. As minhas experiências na saúde emocional, né? Sou especialista na saúde mental e, além de ter experiência profissional, eu tenho uma experiência vivida. Quem conhece a minha história sabe a minha afinidade com a saúde emocional. Carinhosamente, eu gosto de falar que eu sou nutricionista neuropsiquiatra nutricional. É uma área nova. Se você for procurar saber, você não vai ouvir muito falar, mas hoje é um termo, né, que foi colocado como direcionar, né, os nutricionistas que atuam na saúde emocional. Então, nós somos atuamos, né, na neuropsiquiatria nutricional. E para mim é muito prazeroso poder falar sobre isso. Já me apresentei e a gente vai iniciar. Antes de falarmos sobre como melhorar a saúde emocional através da nutrição, é necessário entender o que é a saúde emocional. O que significa, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde emocional é definida como um bem-estar onde o indivíduo realiza as suas próprias habilidades, onde ele lida com fatores estressantes normais da vida e trabalha produtivamente. É alguém que é capaz de lidar com todos os seus problemas e ainda contribuir com a sociedade. Então, para a Organização Mundial da Saúde, a pessoa que está em plena saúde emocional é alguém que saiba lidar com o estresse diário, é alguém que saiba lidar com as suas dificuldades, com as suas perdas, com os conflitos e continua trabalhando ativamente, né? Então, esse é o critério para você ser considerado alguém que tem saúde emocional em dia. Mas o que é a saúde emocional? Onde, na área do cérebro, quem é responsável por tudo isso, né? Então, quando você pensa no cérebro, existe uma barreira, né? Que a ciência acredita que é entre o hipotálamo e o cérebro. É essa área onde existe um sistema que é chamado de sistema límbico. Ele é o responsável para direcionar as emoções e atuar no nosso comportamento.
É nessa área que, dependendo do estímulo que acontece da parte de fora, exterior, no ambiente, a forma que o meu corpo vai responder. Então, por exemplo, a ciência acredita que essa área do sistema límbico é o que está responsável pela minha saciedade, pelo sinal de fome, pela memória, pela concentração, pelo foco. Também é nesse sistema, nessa área do cérebro, que vai ter resposta emocional. Então, por exemplo, se eu tenho um estímulo negativo, essa área ela é acionada e vai gerar no meu corpo algumas reações químicas, que é direcionada, né, e ela é movida através dos neurônios, né, neurotransmissores que vão atuar ali sendo mensageiros. A gente vai falar sobre isso um pouquinho lá para frente. Então, também é no sistema límbico que vai atuar a minha resposta de instintos, né? Então, instinto de amor materno, né? Relacionamento. É nessa área onde também vai estar atuando a libido, todas as coisas relacionadas ao sentimento, é nesse sistema chamado sistema límbico. Hoje a gente não vai falar muito sobre isso porque deixa esse assunto para a próxima live, mas vamos falar sobre aquilo que é importante, que é os neurotransmissores. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, os neurotransmissores são substâncias, né? Eles são mensageiros químicos. Eles atuam de forma de pegar a mensagem do ambiente externo e trazer a mensagem para o ambiente interno e depois trazer uma resposta, seja positiva ou negativa. Então, por exemplo, se eu passo por uma situação estressante, vai gerar em mim o estresse. Então, um mensageiro vai trazer neurotransmissor vai trazer essa mensagem para dentro, vai gerar em mim todas as reações que eu sinto, né? Então, por exemplo, a raiva, a tristeza, a angústia, a alegria, né? Então, tudo isso acontece de forma instintiva, naturalmente, em milésimos de segundo. Então, o neurotransmissor tem essa função. Eles também têm a função de controlar as minhas emoções. Quando um estímulo está muito alterado, vem um outro neurotransmissor e tenta inibir, deixar mais tranquilo, deixar a gente mais calma. Então, a gente vai entender a importância dos neurotransmissores, que é eles os que regulam nossas emoções. Então, se eu tiver o desequilíbrio em um deles, então eu começo a ter dificuldade com as minhas emoções. E aí pode vir desenvolver as doenças que a gente já conhece, né? Depressão, ansiedade, transtorno do pânico, entre outras. Vamos falar sobre os neurotransmissores. Eu vou falar alguns que são os mais importantes, mas existem vários, tá? Então eu vou falar aqueles que a gente já está mais acostumado a ouvir. Então a gente tem a adrenalina, temos a noradrenalina, dopamina, ocitocina, o GABA, acetilcolina, glutamato, endorfina e serotonina. Dani, mas tudo isso todos eles têm um papel crucial, importantíssimo na nossa saúde emocional. Então é necessário um equilíbrio entre esses. Aqui foi citado 9, mas existem outros também que são muito importantes. Esses 9 aqui geralmente são os que estão relacionados à emoção, à reação, tá? Então, por isso que eu deixei só os 9. Tá, vamos pensar, vou falar um pouquinho de cada um, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Então, a gente tem a adrenalina, que é o neurotransmissor que divulga e luta. É ele o responsável para quando eu estiver num momento de perigo e vai gerar em mim reações que vai me fazer ter atitude. Então é esse neurotransmissor que vai falar assim, olha, vamos causar aqui, contrair os vasos sanguíneos, vamos direcionar tudo para as vias aéreas, porque a Dani vai precisar correr, a Dani corre perigo, então o coração acelera, batimentos cardíacos acelera, porque eu estou preparada para fugir.
Então, o neurotransmissor adrenalina, ele tem essa função. Ele tem a função de estimular a resposta quando eu estiver correndo algum risco, tá? Temos também a noradrenalina. Ela anda muito próximo com a adrenalina. Ele também é um neurotransmissor de luta e fuga. Porém, a noradrenalina, ela tem uma função de deixar você alerta. É aquele neurotransmissor que vai ficar fazendo você olhar as situações de perigo, de risco. E é ele que vai fazer você ficar atenta. Então, por exemplo, se você estiver indo para um ambiente que pode gerar risco, então esse neurotransmissor é o que vai atuar e vai falar para você, olha, é hora de correr, é hora de ficar, enfim. Então, eles atuam muito sinergicamente entre um e o outro. Quem tem TDAH, né, a gente não vai falar sobre isso, mas geralmente tem dificuldade na produção desse neurotransmissor. Por isso que a concentração é muito baixa e o foco é muito desatento, é uma pessoa muito distraída, porque existe a dificuldade na produção desse neurotransmissor. Então, a pessoa que tem o TDAH acaba sendo mais distraída, porque ela tem a dificuldade na produção desse neurotransmissor. Esse neurotransmissor também, ele atua na hora do sono, ele diminui, então ele ajuda ali você ter um relaxamento ali durante o sono. Então durante o dia ele tá a 1000, mas durante o sono ele relaxa, né? Ele diminui bastante a sua atuação. Outro neurotransmissor muito importante que a gente vai falar muito sobre ele é a dopamina. A dopamina, ele está relacionado ao sentimento de prazer e satisfação. Esse neurotransmissor, ele é aquele que faz você ter prazer nas pequenas coisas, nas coisas que você gosta de fazer, aquilo que te estimula. Ele ajuda você a fazer, ter o desejo de buscar. Só que a dopamina, ela está atrelada, ele é um neurotransmissor tão importante que quando ele está em níveis abaixo do que é o normal, você pode desencadear algumas doenças. Então, ele tem que estar muito em equilíbrio. A dopamina em excesso vai fazer você desenvolver, né, pessoas que não têm a produção adequada de dopamina, ela pode desenvolver transtornos mentais bem importantes. Então, o excesso de dopamina no cérebro, você pode vir desenvolver um quadro de esquizofrenia. Então, a falta de dopamina pode fazer você desenvolver o Parkinson. Dani, mas isso é muito sério. É. E como que a gente vai fazer para poder ter a produção certa de dopamina? Né? Como que a gente vai fazer para ter a produção certa, produzir, né, a quantidade certa de cada neurotransmissor? É isso que a gente vai falar mais à frente, onde a nutrição ela vai entrar, tá? A dopamina também ele é um neurotransmissor que está muito ligado a vícios, né? Então, pessoas que têm baixa produção de dopamina é uma pessoa que ela sempre está buscando prazer, né? Porque ela não encontra, né? Então, a mente fica precisando de achar algo que dê prazer. Então, essa pessoa que tem deficiência de dopamina, ela vai buscar vício, vai ter vícios, ela pode entrar no vício do álcool, no vício de drogas, pode gerar nessa pessoa outros vícios, porque o cérebro, ele precisa sempre de estímulo. Ele é um órgão que ele precisa estar sempre ativo, né? E a dopamina baixa, você tem prazer muito pouco, então você sempre está procurando algo para sentir prazer. Então, quando você não tem motivação para fazer algumas coisas, quando você desanima muito rápido, pode ser que você tenha baixa de produção de dopamina. E existe um tipo de depressão que é a baixa da dopamina justamente por isso, porque você começa a perder o interesse de fazer coisas que você tem prazer, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o GABA. O GABA ele é um neurotransmissor que ele acalma. Lembra que eu falei para vocês que os neurotransmissores tem alguns que são excitatórios, aqueles que vai fazer eu agir, eu correr, eu fugir, eu agir? Agora temos um que vai dar uma tranquilidade, vai falar, não, calma aí,
vamos devagar, não precisa correr tanto. É o GABA. O GABA, ele tem um nome bem estranho, né? Que é ácido gama-aminobutírico. Mas eu chamo ele de GABA, que eu acho mais fácil. E ele é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Ele acalma os nervos, ele deixa tudo tranquilo. Então, se a noradrenalina tá agitada, a dopamina tá correndo, pedindo algo, o GABA chega lá e fala, calma, não precisa ficar nervoso, calma, você não está correndo perigo, tá tudo bem. Então, esse neurotransmissor ele é importantíssimo. Ele também controla, né, o sistema motor e a visão. Então, é ele que vai fazer você agir com mais consciência, né? Ter mais cautela nas decisões. O GABA, ele é um neurotransmissor que também produz, todos eles, tá? Todos eles são produzidos no cérebro e também alguns são produzidos no intestino. Então, quando a gente não tem uma alimentação variada, saudável, né, rica nos nutrientes que é necessário e não tem um intestino que funcione muito bem, a gente pode ter uma baixa produção desses neurotransmissores e por isso a gente pode desenvolver esses quadros mais estressantes, né, mais irritado, mais depressivos, entre outros, tá? E alguns medicamentos são utilizados, né, para aumentar o GABA, porque principalmente pessoas que têm doenças, né, patologias que deixam o cérebro muito agitado. Então, pessoas que têm a esquizofrenia, as pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm a noradrenalina muito elevada. Então, são pessoas que vai precisar repor o GABA para poder amenizar aí essa excitabilidade do cérebro. Agora vamos falar sobre acetilcolina. Acetilcolina. Colina, ele é um nutriente, né? Ele é um composto do complexo B. Para você produzir acetilcolina, você tem que ter essa vitamina na sua dieta, né? E ele é um neurotransmissor do aprendizado. Ele também é um neurotransmissor muito utilizado na questão do desenvolvimento da aprendizagem, da memória. É ele também que ativa, né, reações musculares. E assim, quando você tem baixa de acetilcolina, tem estudos que têm revelado que o déficit de acetilcolina está associado à doença de Alzheimer. Olha que interessante, né? Os nutrientes, quando eles não estão de forma adequada no organismo, a deficiência desses nutrientes pode causar a insuficiência na produção dos neurotransmissores e, como consequência, eu ter alguma doença, né? Principalmente relacionada à saúde mental, né? À saúde neuronal. Então, é muito importante a gente ouvir a voz ali, né? Os sinais que o corpo tem dado, tá bom? E vamos falar agora sobre o glutamato. Esse glutamato não é o glutamato que é colocado nos alimentos em forma de conservação, tá? Esse glutamato aqui, ele é um neurotransmissor, ele atua na região do cérebro, né? E ele é responsável pela memória e aprendizado. Ele é excitatório, ele é aquele que manda o cérebro, vamos aprender, vamos focar, vamos... Então, ele está muito ligado à cognição, tá? A aprendizado e a memória. E é ele que faz as conexões, né? Ele atua ali nas conexões, é ele que ajuda a regular ali. Só que quando ele está em excesso, né? Ele se torna tóxico para os neurônios. Então, excesso de glutamato, excesso desse neurotransmissor pode gerar toxicidade no cérebro e até matar os nossos neurônios. Então, danos cerebrais, né, derrames, então pode fazer a evolução, né, o crescimento aí,
produção excessiva de glutamato e aí vai matando as células neuronais. Então é necessário uma dieta, né, uma alimentação equilibrada e também a gente fazer os controles ambientais para reduzir o estresse oxidativo, os estímulos, né, que vêm de fora, porque senão a gente começa a produzir muito neurônio excitatório, né, porque eu tô sempre estimulada, tô sempre na agitação e aí eu posso gerar essa toxicidade no meu cérebro e aí matar os meus neurônios, tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre a endorfina. Endorfina, muita gente já ouviu falar, né? Endorfina é o neurotransmissor que ele é muito liberado durante o treino, mas ele também é um neurotransmissor que tá ligado à dor e à euforia. Então, ele tem várias funções, né? Existem vários deles, mas eu vou citar algo que eu vi aqui muito importante para vocês. Alguns alimentos pode fazer você liberar endorfina. Não só o treino, né? Por isso que às vezes a gente come alguns tipos de alimento e sente prazer, felicidade, euforia, alegria, né? Porque alguns alimentos fazem essa liberação. E eu vou citar alguns aqui para vocês, depois vocês deixam aqui no comentário. Então, chocolate, alimentos apimentados, né? Alimentos que estimulam ali a liberação da endorfina. Só que hoje existe um estudo que falam que a endorfina ela tem um papel muito importante no tratamento da ansiedade e da depressão através dos exercícios. Então, quando alguém fala, olha, faz exercício físico porque vai te ajudar, é justamente por isso. Porque liberando endorfina, você faz exercício físico, você vai liberando mais endorfina, essa endorfina vai te dando prazer, vai te dando bem-estar, vai te dando euforia, vai diminuindo os marcadores inflamatórios, vai diminuindo a resposta à dor, né? E você vai começando a ter um bem-estar, assim como quando come chocolate, porque a endorfina está atuando. Então, muito interessante também esse neurotransmissor. E temos a serotonina. A serotonina ele é um neurotransmissor do humor e bem-estar. Esse neurotransmissor ele é crucial. E ele é um neurotransmissor que ele é afetado pelo exercício, pela luz solar, ele regula o humor, ele é responsável pelo ciclo do meu sono, ele ajuda na minha digestão. Então, ele é um neurotransmissor essencial, né? Então, ele juntamente com a melatonina vai regular o meu sono e o funcionamento do meu intestino. Então, se eu tenho baixa serotonina, então eu vou ter problema na digestão, eu vou ter problema de sono, eu vou ter um humor mais deprimido, eu vou perder o prazer, né? O humor, vou ficar mais apática, mais triste. Então, a serotonina, ele é incrível. Só que a serotonina, para ela ser produzida, para ela ser liberada, ela começa no intestino, né? Então, muita gente que não consegue ter boa digestão dos alimentos, pessoas que têm problemas, têm dificuldade na digestão, ela pode ter essa dificuldade na produção de serotonina. E eu vou contar para vocês que, mais para frente, os alimentos que vai atuar na produção, tá? Desses neurotransmissores aí que são importantes. Mas algo que eu queria dizer para vocês, não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que têm depressão sazonal. Aquelas pessoas que quando o dia tá frio, tá chuvoso, não tem sol, fica para baixo, desanimado, mal-humorado. A serotonina ela é liberada quando tá a luz solar, né? Então, hoje tem estudos que falam que se você ficar exposto ao sol um pouquinho, ao ar livre ali, você vai ter essa liberação da serotonina de forma mais regular e vai melhorar a sua depressão sazonal, tá? Tá, mas e como que a alimentação pode realmente influenciar, né, na nossa saúde emocional?
Então, tem estudos que mostram, que falam que pessoas que têm o consumo, utiliza, né, o consumo de probióticos, né, probióticos são geralmente produtos que servem de nutrientes, né, de alimento para as nossas bactérias intestinais. Então, no nosso intestino temos bactérias benéficas, né, que atuam na microbiota intestinal e é elas que vai fazer a metabolização de tudo que eu como, tá? Então, por exemplo, eu consumi a minha carne vermelha, fiz a digestão dela, chegou ali a B12 no meu intestino e vai ser convertido na serotonina para poder ser usada como serotonina. Se eu não tenho bactérias boas no intestino, eu não consigo fazer esse processo, tá? Então, o probiótico ele é essencial, né? Então, ele é Por quê? Porque ele está nutrindo minhas bactérias, elas têm que estar muito bem para elas poderem fazer a função delas. Se elas não estiverem bem, elas não vão fazer a função, certo? Então, existe ligação que se não tem o consumo desses nutrientes, eu não vou ter uma boa microbiota intestinal, então eu vou ter deficiência desse neurotransmissor por conta disso. Só que se eu não tenho serotonina, eu não produzo melatonina. Então eu vou ter insônia, eu vou ter um sono que não vai ser sono que me dê descanso, relaxamento, né? Se eu não tenho serotonina, eu não tenho prazer, não tenho um humor, né? Um bom humor. Então eu vivo desanimada, cansada, fadigada. E aí eu começo a procrastinar, né? Então eu começo a entrar no quadro depressivo. Então a serotonina, ele é um neurotransmissor que ele está muito ligado com a alimentação, né? A gente tem 2 neurotransmissores que são relacionados muito próximos com a saúde emocional. Eu falei 9, mas tem 2 aqui que eles têm que estar muito equilibrados, que é a dopamina e a serotonina, tá? Esses 2 eles têm que estar equilibrados. A dopamina você vai produzir ela a partir do consumo de alimentos que tem tirosina. Então, se eu não consumo carnes, se eu não consumo leite, derivados, e eu tenho uma alimentação muito desregrada, eu não consigo produzir a dopamina. Então, eu vou ter aquele quadro que eu falei, que não vou ter prazer, não vou ter vontade de fazer nada, né? E se eu não tenho também a serotonina, então eu entro no quadro aí depressivo, tá bom? Só uma informação vamos dizer assim, que é para entenderem como que funciona, tá? Estudos mostram que mulheres, elas têm uma densidade cerebral diferente do homem, né? Por isso que as mulheres são mais suscetíveis a ter depressão. O homem tem uma capacidade cerebral, ele é maior do que o da mulher, porque o cérebro da mulher, ele é mais denso. Por isso que mulher tem que ter uma alimentação muito mais regrada. O homem também, claro, né? Mas a mulher, ela tem muita oscilação hormonal, muita coisa acontecendo, né? A mulher ela é mais vulnerável às emoções por conta disso, por conta dessa densidade. O cérebro da mulher ele tem uma fisiologia diferente. Então, nós precisamos ter atenção, tá bom? Então, vamos falar sobre alimentação. Eu peguei algumas informações, né, onde vocês vão conseguir, né? Ah, Dani, como que eu vou conseguir ter tudo que eu preciso para ter uma boa saúde emocional? Então, frutas, verduras, legumes, tá? Nesse grupo de alimentos, você vai ter vitaminas, você vai ter minerais essenciais, tá? Então, vamos pensar na serotonina. Serotonina eu tenho que ter B12, B9, B6. B6 vai vir das frutas, verduras e legumes. B9 também vai vir dos verde escuro, então brócolis, couve. Mas a B12, ela vai vir das carnes vermelhas. E quem não come carne vermelha, como que faz? Aí tem que repor, tá? Porque se você não tem uma B12 acima de 900, a chance de você ter deficiência é maior e insuficiência na produção dos seus neurotransmissores. Então, é necessário fazer essa reposição da B12, tá?
Também tem os minerais que são importantes. Então, por exemplo, eu preciso do zinco, eu preciso do selênio, e isso eu consigo em castanhas, né? Eu preciso comer castanha, nozes. Então, é muito difícil a gente conseguir bater essa cota, né, de tudo que eu preciso. Então, a gente acaba desenvolvendo essas questões, esses sintomas, né, que é apatia, cansaço extremo, às vezes vai sentir na pele, queda de cabelo, unha fraca, né? Às vezes vai ter um sono que é muito agitado, às vezes é na digestão, enfim. O corpo ele sempre vai dar um jeito de te avisar que algo não tá bom antes de se alojar a doença, tá? Outra coisa que é muito importante é a água. Às vezes, para produzir, né, a gente precisa de um consumo de água no mínimo de 2 litros por dia. Mas às vezes a gente não consegue, porque não gosta, enfim, não tem tempo. Só que estudos mostram que o corpo hidratado, eu vou ter melhor resposta, né, no funcionamento do meu corpo, dos meus órgãos, e é mais fácil para eliminar as toxinas. Então, se eu não tenho uma boa hidratação, eu posso também desenvolver toda essa questão, né? O intestino fica mais preguiçoso, eu não consigo absorver bem, aí eu não consigo digerir bem, aí começa como a gente começa a falar, uma cascata de problemas aí, tá? Então, é importante essa hidratação. Eu coloquei aqui também, da onde eu vou conseguir os aminoácidos essenciais? Lembra que eu falei para vocês que a tirosina é necessária para a produção da dopamina? A tirosina ele é um aminoácido, ele é uma molécula da proteína e molécula menor. Então, para eu gerar proteína, eu preciso consumir proteína, tá? Então, para gerar hormônio, neurotransmissor, ajudar o sistema imunológico, para gerar pele, cabelo, unha, eu preciso de consumir proteína. Então, geralmente, você vai ter que consumir peixes, ovos, carnes, né? Optar por assados, cozidos, mas não ficar com uma dieta sem esses grupos de alimentos, porque senão você vai ter dificuldade na produção dos seus neurotransmissores, tá bom? Ah, Dani, mas eu como carne vermelha e passo mal, então você precisará fazer esse acompanhamento mais de perto, tá? Porque se você não tá conseguindo digerir os produtos lácteos ou as carnes, a chance de você ter uma deficiência desses grupos é muito maior. E aí a produção dos seus neurotransmissores vai diminuindo e aí pode ser que você venha ter sintomas e até ficar doente. Então é importante ter essa sensibilidade, tá bom? Para você ter gordura boa, porque assim, o nosso cérebro, ele é revestido, né, por gordura, ele tem uma camada de fosfolipídio, né, e é uma gordura boa. E os ômegas, né, ômega 3. Então, para consumir é nos peixes e nas castanhas, nos nozes, tá bom? Tem alguns óleos que também tem um pouquinho de ômega, mas o ideal é que seja entre as castanhas, as nozes. O abacate também tem gordura boa, então é importante você se atentar nesse grupo de alimentos, tá bom? Também alimentos integrais. Sim, Dani, mas eu não gosto. Os integrais, assim como os probióticos, os alimentos integrais, aveia, granola, chia, têm a função de nutrir as bactérias intestinais e melhorar o trânsito intestinal. Tá? Lembra que eu falei que para produzir serotonina, a maior parte é produzida no intestino? Esse intestino tem que estar funcionando muito bem. Então, se eu não consigo funcionar diariamente, eu começo a ter um problema, né? Vai ficar mais toxina no meu corpo, eu vou ficar mais inflamada, mais inchada, reter mais líquido, não vou produzir meus neurotransmissores e eu vou ficar doente. Então é importante sim o consumo de alimentos integrais. Lembrando que o alimento integral, ele precisa também estar associado a um bom consumo de água. Porque se eu ponho fibra e não ponho água, eu vou ter o efeito o contrário, tá bom? E eu já tinha falado dos laticínios, que é para manutenção da microbiota intestinal. O probiótico,
o mais ideal para quem quer repor é você consumir iogurte natural, tá? Quando você for ver no mercado, tem alguns iogurtes natural. É iogurte natural, tá? Porque às vezes você vai ver bebida láctea, não, esses não, tá bom? É iogurte natural. A gente tem algumas marcas que são bem conhecidas, mas tem outros que eu estava vendo que também tem um pouquinho de probiótico ali, tá bom? E o melhor horário para tomar probiótico é antes de você dormir, tá? Porque é a hora que o intestino tá descansado. Então, se você quiser tomar aquele Yakult, né, que a gente fala leite fermentado, se você quiser tomar um iogurte natural, o melhor momento antes de dormir, tá bom? Então, eu coloquei aqui uns exemplos, né? Então, ômega 3 você vai ter dos peixes, né, das nozes, da linhaça, da chia, tá bom? Que é a gordura boa. As vitaminas do complexo B, como eu falei, vai vir de produtos das carnes e também das folhas verdes e dos alimentos integrais, tá? E de alguns legumes também. O selênio é essencial, gente. Se você conhece alguém que tem problema na tireoide, alguém que tá com dificuldade nessa questão da tireoide, precisa repor selênio, precisa repor zinco, é necessário, tá? Para a saúde tiroidiana. E o selênio a gente só consegue nas castanhas. Se a gente não consome castanha, a gente precisa repor, tá bom? E eu coloquei aqui também o triptofano. Gente, eu amo falar sobre triptofano. Triptofano, ele é um nutriente, ele é um aminoácido que também vem das carnes, assim como a tirosina, tá? Só que o triptofano, ele vai ser o precursor da serotonina. Então, a tirosina faz a produção da dopamina, né? E o triptofano, ele é o precursor da serotonina. Então, para eu produzir os meus neurotransmissores, eu preciso ter esse grupo de alimento na minha alimentação, né? Diariamente. Então, eu preciso do triptofano, do magnésio, do zinco, do selênio, das vitaminas do complexo B, né? Para eu produzir a minha serotonina, tá? A mesma coisa é para produzir a minha dopamina, que são os dois neurotransmissores relacionados à saúde emocional. E as vitaminas C, a gente precisa consumir frutas diariamente, frutas de preferência cítricas, tá bom? Pessoas que têm deficiência de ferro, é muito bom quando você consumir alimentos que têm ferro, então feijão, couve, brócolis, sempre tomar um suquinho de fruta cítrica depois. A deficiência de ferro também pode atrapalhar na produção dos neurotransmissores, tá bom? E outra vitamina essencial, gente, eu não posso deixar de falar dela, a vitamina D. A vitamina D é essencial. A gente até brinca falar que ela foi promovida a hormônio, né? Porque ela atua em muitas funções, assim como o zinco. O zinco é um mineral, mas esses dois nutrientes que a gente não consegue atingir com a alimentação, tá? Então, se eu não consigo bater com a alimentação, porque preciso de uma quantidade muito alta e tem a biotransformação, biodisposição, é muita coisa acontecendo. Então, às vezes eu até como o que vai ser convertido em vitamina D, né? Só que quando chega lá no meu intestino, ele não vai ser absorvido como vitamina D. Ele vai ser absorvido como anti-inflamatório, antioxidante, tá bom? E a vitamina D, ela é essencial. É ela que atua além da produção dos neurotransmissores, como foi falado, ela atua também no controle da glicemia, no controle das doenças cardíacas. Então, ela é muito importante. Na saúde óssea, né? Então, se você tem menos de 60 no seu exame de sangue de vitamina D, você precisará repor a vitamina D, tá bom? Olha, eu estou deixando aqui os spoilers, né? Então, menos de 900 de vitamina B12 e menos de 60 de vitamina D vai precisar suplementar, tá bom?
Eu queria falar sobre um elemento, né? Ainda falando sobre os alimentos que são importantes. O cacau, gente. Gente, cacau é tudo de bom, né? Chocolate chega a brilhar os olhos. É importante entendermos que no cacau, por que quando a gente tá depressivo, tá triste, tá cansado, tá abatido, a gente quer chocolate? Nosso cérebro ele é muito inteligente, ele sabe onde ele encontra, né? Então, o cacau é fonte de magnésio, de zinco, de selênio, triptofano. Então, tem praticamente tudo aquilo que vai me gerar prazer e bem-estar. Então, ele vai produzir a minha serotonina. Por isso que tem pessoas que têm necessidade do chocolate. Mas às vezes essa necessidade que você tem é o seu corpo falando, olha, eu preciso de nutrientes, está faltando. E o corpo ele vai tentar repor, né? Então ele vai tentar repor com aquilo que ele pode. Então às vezes você vai ter vontade de comer um chocolate, mas já é um sinal de deficiência nesses marcadores que eu te falei. Baixa de zinco, baixa de selênio, baixa de B12, baixa de ferro, baixa de triptofano, tá bom? Então é bom ficar atento aos sinais. Uma sugestão para quem quer ter mais saúde emocional, evitar algumas coisas também, né? Porque tanto a alimentação ela é benéfica, como eu te falei para vocês, né? Frutas, verduras, legumes, também temos as controvérsias aqui, né? Temos alimentos que são prejudiciais. Então vamos pensar, açúcar refinado em excesso, né? Ele acaba deixando, estimulando, porque ele é um estimulante, né? Então ele deixa o sistema nervoso mais acelerado. O álcool ele além de causar a dependência, ele também bloqueia a absorção de vitaminas e minerais. A cafeína em excesso, ela é estimulante demais para o cérebro às vezes não consegue porque não tem aquele GABA para diminuir a excitabilidade, então ele fica sempre alerta, sempre acelerado, né? Então temos que tomar cuidado com essa questão. Então tem estudos que mostram que esse grupo de alimento piora o